Agora, pelas ondas da 103.1 Rock Metal FM. O seu programa, o nosso programa, o Momento da Trinity. A apresentação dela, Trinity. Olá, seus lindos! Hoje tem participação especial com Emanuel Velasque, que é o tarólogo, que vai esmiuçar para nós sobre a carta A Torre do Tarô. Opa! Olá pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Agradeço toda a família Rock Metal e juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes, pirata! Dá uma boa noite também para os nossos ouvintes. Boa noite, pessoal. Hoje, em especial, né, Manuel, nós vamos falar sobre aquela carta tão temida que quando as pessoas veem, elas dizem, caiu o mundo. Caiu. Ele literalmente caiu mesmo, né? A torre tá desabando. Que medo. É a torre. Hoje, no Momento da Trinity, falaremos sobre a carta A Torre do Tarô, que parece que também é chamada de a Casa de Deus. A carta da Torre, uma carta muito temida, né? Talvez a mais temida da 78. E tem uma explicação por trás da carta da Torre que faz muito sentido a gente compartilhar, principalmente a estrutura da carta, até para que as pessoas não se assustem tanto quando sai uma carta da Torre. Porque, assim como os outros arcanos maiores, a Torre tem 7 significados diferentes, em planos de leituras diferentes. Então existe a parte filosofal do arcano, a estrutura, a simbologia, a leitura simbólica, a imagem arquetípica, mas também existe uma leitura oracular, de forma clara e objetiva, para o tipo de pergunta que está sendo feita, para o tipo de método que está sendo utilizado. Então, a carta da Torre ela pode se diversificar bastante, seja no plano mental, no que eu penso, ou no plano emocional, no que eu sinto, ou até mesmo no plano imaterial, que é aquilo que eu possuo, né? Ou possuía, né? Porque a Torre justamente ela vem para fazer esse rompimento, essa reconstrução daquilo que se estava fazendo, se estava construindo. Então, assim, é uma carta muito interessante, seja no aspecto filosofal, seja no aspecto prático, seja no aspecto simbólico e principalmente na questão de entender realmente, né? Quando que nós estamos vivendo um momento de torre na nossa vida, no nosso dia a dia, quando nós estamos construindo algo que futuramente pode ruir, pode ser destruído, pode ser interceptado, vamos colocar dessa forma. Então, realmente uma carta muito boa, muito bonita e com muitos significados. É uma carta muito boa, muito bonita, mas ela rui tudo. Mas é uma carta muito boa no sentido simbólico, né? Simbólico. Porque veja bem, o nome da carta é Torre, tá? A gente começa por aí, Torre. E o que a gente vê na carta da Torre? Nós vemos uma torre. Ok, a torre está ruindo, uma construção, perfeito. Mas o mais importante nesta carta aqui não é a torre. Exato. Tá? O mais importante nesta carta aqui é o raio que cai na torre. Então veja bem, esse raio ele simboliza o externo, simboliza o karma, simboliza o retorno do livre-arbítrio. Por quê? Porque lá atrás, ou seja, eu estou falando da estrutura dos arcanos maiores, né? Uhum. Sendo a torre a carta número 16. Então antes da torre nós já percorremos um caminho, nós já fizemos escolhas, nós já tivemos em algum momento a influência do destino a favor ou contra. E aqui na torre nós temos a libertação, o rompimento daquilo que a gente estava querendo. Então, esse raio que tem desenhado aqui na carta da torre, ele vem justamente para dizer assim, ó, não é da forma que você gostaria, então sempre será uma interferência externa àquilo que se está fazendo. Ou seja, por isso que as mudanças que ocorrem na torre, elas são tão dolorosas, tão doloridas. Porque não é algo que eu quero perder. Não é algo que eu quero abrir mão. Por quê? Porque a carta da torre é o número 16.
Antes da carta da torre, e a gente sempre tem que fazer essa sequência, antes é a carta do diabo número 15, que é o ego, que é o vício, que são os excessos, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu aprisiono para mim, é aquilo que eu me torno refém por ter conquistado. E daí imagina, chega a carta da torre e simplesmente rompe, destrói com tudo que a pessoa conquistou. Então é muito difícil emocionalmente vivenciar um momento de torre, porque aí aquilo que eu gostaria está sendo arrancado, está sendo tirado de mim, está sendo subtraído. Então a dor para quem vive uma torre realmente é muito grande, é muito dolorosa, e o sofrimento aí ele pode durar meses, anos. Nossa. E é por isso que as pessoas realmente têm medo dessa carta, né? Imagina. Explicando aqui para os ouvintes que não entendem muito o tarô, existe uma jornada, né, que inicia com o louco, vamos dizer assim, ou seria com o mago? Me corrija se eu estiver errada. Depende da escola que você tem, escola francesa, italiana, cabalista inglesa, né? Tem várias. Isso. Tem vários tipos. Pelo tarô de Marsella, o louco pode ser considerado o 22, tá? Por quê? Porque daí quem faz a estrutura central dos arcanos maiores é a carta número 11, a força. É por isso que a carta número 11, a força, tem um chapéu de Lemniscata. Então, o mago tem o chapéu da Lemniscata, o 11 tem o chapéu, e o louco, como sendo 22, também tem o chapéu. E nós temos aí os três fazendo o que seria uma arquitetura arquetípica, vamos dizer assim, né? Então, o louco ele pode ser o 22, como ele pode ser o 0. Isso. Depende da literatura que vai ser acompanhada. Então, para quem não está entendendo muito assim, a gente saiu de uma jornada, né? E caminhou, vamos dizer assim, até dado momento chegar nesse momento da torre, como o Emanuel está falando, que é um momento comum a todos os humanos, né? É aquele momento que eu digo, talvez, que você tem que respirar fundo e dar a cara a tapa e seguir o novo ciclo, né? Talvez. Aqui na carta da torre não tem muitas opções, né? Porque ela se trata de uma carta kármica. Isso é muito importante sempre falar, sempre explicar, porque a torre é uma consequência de algo que eu gerei. Então a torre nunca será uma surpresa. Nossa, mas aconteceu uma torre, não. Em algum momento... Né? Eu era tão bonzinho. Não, imagina, em algum momento eu fui responsável por isso, seja conscientemente ou não. Por quê? Porque nós também temos interferências kármicas no passado para correção, como por exemplo a carta número 8 da justiça, né, que traz aquela questão da lei do retorno, ou seja, vocês falaram isso num programa anterior, o que eu plantar eu vou colher. Então a torre é uma resposta a esta colheita. Depois na carta número 10, a roda da fortuna, nós temos novamente uma influência do destino, justamente para que consigamos trabalhar principalmente com a questão da ansiedade, ou seja, até onde vai o meu controle e até onde eu perco o meu controle. Porque por mais que se fale em livre-arbítrio, que é uma palavra muito bonita e inclusive está na moda, todo mundo tem o livre-arbítrio. Só que até onde vai o livre-arbítrio? Por exemplo, eu não tenho livre-arbítrio de não querer uma doença. Infelizmente. Do momento que eu tenho uma doença, eu preciso tratar ela. Mas eu tenho o livre-arbítrio de não querer. Tá, mas nesse caso não funciona de nada o livre-arbítrio. A torre, ela traz as perdas reais do plano material como consequência de decisões do passado. Porque eu tive... Seria meio que como o destino, nesse sentido? Exato, não, com certeza, é o destino, é o karma, isso é uma certeza. O raio que está caindo na torre, ele é justamente o externo interferindo profundamente em algo que eu gerei, em algo que eu criei. Então a torre é sempre consequência de atitudes que eu tive no passado. É muito ruim tirar uma torre, mas é pior ainda saber que a gente poderia ter evitado no passado. Nunca no presente. Hoje você não evita mais uma torre. Porque seguindo a ordem dos arcanos maiores, a próxima carta é a estrela.
que é a carta número 17, que é a carta da esperança, é a carta da fé, é a carta onde os caminhos voltam a se abrir, é onde tudo começa a dar certo. Mas assim, ó, qual o espaço da torre até uma estrela? Quanto tempo tem isso? Quanto tempo dura o meu sofrimento até chegar onde eu tenho novamente fôlego para respirar e recomeçar novamente? Então, quanto tempo tem esse período? E claro, lembrando que aqui a gente está falando apenas dos arcanos maiores, falando da torre. Isso. Mas, por exemplo, num método europeu de tiragem, onde a gente encosta aqui também um arcano menor, você consegue dimensionar a dor e o comportamento que a torre vai gerar no consulente ou na vida dele a partir das escolhas que ele fez. Parece complicado, mas é muito simples. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma perda, ela pode simplesmente não se importar, ou ela pode sofrer muito por essa perda, ou ela pode sofrer, mas ainda ter esperança de recuperar, o que é pior, porque ela entra num ciclo e dificilmente vai sair. Então é uma carta realmente muito interessante, viu? Tem muita informação que a gente pode tirar dela. Ela não teria um lado positivo, então... Aquela pessoa Olha, pessimista. muito. Então, assim, ó, tipo, o que a gente considera, né? As cartas, elas trazem uma situação e é o contexto que vai dizer se é positivo ou não. Eu sempre vou dar entendi. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu sempre uso em aula, tá? Por exemplo, a mulher que é casada com alguém que espanca ela. Então, de repente, vem a carta da torre e diz que ela vai se libertar dessa situação. Isso é bom ou é ruim? Ah, é bom? Aí é ótimo. Então a carta da torre é boa ou é ruim? Aí é ótimo. Depende da situação. Depende da situação. De repente a pessoa tem um valor em dinheiro ao qual ela quer fazer um investimento e a carta da torre chega dizendo que não vai dar certo e isso abre caminho para que ela faça um novo investimento e ganhe muito mais dinheiro. A carta da torre foi boa ou foi ruim? Eu tinha visualizado isso, concordo contigo. Aí ruiu então algo que não deveria ser construído. Exato. Que na verdade é um resultado de algo que ela já tinha começado no passado. Porque aqui, ó, nesse momento, aqui no programa, estamos falando da carta isolada, a carta da torre. Isso. Mas precisamos considerar numa leitura, que é o meu trabalho, o meu objetivo, o meu foco, numa leitura oracular, ela pode cair no início de uma jogada, no meio ou no fim. Então, por exemplo, existem N tipo de métodos, mas simplificando, tá? Digamos que ela caia no início, ela já prenuncia que aquilo não vai dar certo ou que vai haverão perdas. Então ela já é um indicativo. Entendi. Ela já está dizendo que não está bem construído esse caminho. Em algum momento vai ruir. O alicerce já está afundado na areia. Não existe. Então a pessoa muitas vezes quer usar o livre-arbítrio para seguir em frente. Ela só vai aumentar a dor e o sofrimento, porque a próxima carta é a estrela e ela só chega na estrela com o rompimento da torre. Muito bom. Olha só, aqui no grupo o Pedro escreveu esperança para ter aquela pessoa de volta. Isso é complicado, porque a gente talvez teria que focar na gente e em conhecer novas pessoas e se libertar daquela pessoa. Isso seria um conselho que você... né? Saiu a torre no amor. Daí seria mais ou menos um conselho assim? Então assim, ó, torre no amor, tá? Eu não esqueci do que essa pessoa falou, eu vou retomar ali. Eu falei que a torre tem 7 significados diferentes, tá? Então digamos que em casa de conselho, a torre significa libertação da situação, seja ela qual for. Ou seja, é para simplesmente abandonar o projeto e começar outro projeto. Não é retomar o projeto do passado, é começar outro projeto. Automaticamente ela se liberta, ela se desprende do passado. Por quê? Na carta número 12 nós temos o pendurado, que é um cara de cabeça para baixo, pendurado pelo pé. Aqui na carta da torre nós temos pessoas caindo de ponta cabeça, que significam a libertação do pendurado. Então aqui elas estão libertas para um novo caminho, um novo início que inicia-se na estrela. Então, em carta de conselho, é justamente para se libertar, romper com o passado, reconstruir a forma de pensar, mudar completamente o caminho, em casa de conselho. Em uma leitura oracular, e daí agora entramos no plano emocional, significa dor, sofrimento,
por alguém ou algo do passado que a gente não tem mais. Isso no plano emocional. Então é uma dor muito profunda, é uma dor muito difícil de ser entendida, superada, é uma cicatriz emocional que a pessoa tem e que foi gerada por alguém, porque a torre sempre é o externo. A gente não pode esquecer que tem um raio aqui que causa essa destruição. Muito bem. Eu achei. Eu gosto tanto de falar com vocês, me sinto tão à vontade aqui. Eu acho que você detalhou como nunca. Eu vou confessar que eu gosto dessa carta. Eu tô mais quietinho porque o especialista aqui é você. Eu gosto do torre. Coisa de É o aquariano. primeiro. Antes eu saber um problema do que eu nem saber da existência dele. Saiu na tirada, eu sei que eu tô com o pé Mas é que daí já tá tudo, né? Mas eu tô com o pé, né? Pelo menos eu posso mudar de caminho. Nós temos várias situações de mudanças aqui. Por exemplo, o pendurado, a carta número 12, arcano número 12, né, o pendurado. Aham. A pessoa que está vivendo o pendurado, ela não consegue ver esta situação. Tá? É o tipo do cliente que quando sai ali o pendurado é muito difícil de explicar isso, porque o pendurado ele é uma visão utópica, ele é uma distorção da realidade. Ele se mantém preso, mas ele não percebe que está nesta situação. Então a torre já não tem mais isso. A torre veio, destruiu, já era, beijo, tchau, acabou. Então viver uma torre muitas vezes é libertador. Porque depois o caminho é próspero. Foi isso que não eu quis tem dizer. Como não ser. Não tem como não ser. É. Depois é a estrela. E a estrela era a guia dos navegadores. A estrela mostra o destino. A estrela d'alva, é a estrela que mostrou o caminho dos reis magos. A estrela ilumina a noite. Uhum. Então veja bem, na carta da estrela a gente tem uma simbologia linda, maravilhosa. É a luz no fim do túnel. E vem depois da torre. Não. Pode ser um e farol. Vem depois da torre. E vem depois da torre, tá. É bem melhor, eu prefiro tirar essa do que outras mais complicadas. Eu gostei. Mas pense uma pessoa que tira lá. Começa com a morte, com o diabo e a torre. Não deve ser muito bem, né? Porque veja bem, a morte é uma mudança causada pelo próprio consulente. Uhum. Então, na carta da morte, nunca é o externo. Sempre é o consulente que faz a mudança. Na torre é o contrário. Na torre é o externo que faz a mudança. Então aqui nós temos duas cartas de mudanças. Uma que eu gero a mudança e outra que o externo, o karma, o destino, o retorno me força a mudar. Isso é uma aula. Já ouvi falar que a carta também, né, dependendo com outras cartas e a pergunta do consulente, ela pode significar um parto. Desculpa, não compreendi o quê? A carta torre, né, tirada dependendo da pergunta da consulente, por exemplo, eu vou engravidar, terei um bebê, ela pode significar um parto se ela estiver próxima de outras cartas? Por via de regra, uma carta nunca responde uma pergunta, tá? Imagina você pegar um livro do Senhor dos Anéis, que é um livro extenso, ou o livro, sei lá, do Game of Thrones, por exemplo, aí você rasga uma página e lê. Você não entendeu nada ali. Então, a carta da torre é apenas uma página da história. Nós precisamos saber o que vem antes e nós precisamos saber o que vem depois dessa história. Para então a gente conseguir responder. Um passo da jornada. São tantos passos. Exatamente. Um passo, um capítulo, uma página é apenas uma parte da história. Genial. O único método dentro da geometria divina, tá? Da energia divina, que equilibra tudo, que responde ou que orienta perfeitamente uma questão, é em casa de conselho. Então, em casa de conselho, uma carta é o suficiente de forma assertiva orientar uma pessoa. Mas para previsão, jamais se faz a leitura de uma carta. Ela não responde. Não tem energia suficiente. Aquela de... Então, você abre... Como é que fala? Embaralha o tarô e faz uma pergunta. Eu tinha um amigo, vou contar pra ti. Eu tinha um amigo, né, que ele tirava pra
tudo. E eu ficava só observando, cada um tem uma escolha, né? Então ele perguntava assim: ai, o fulano tal gosta de mim. E daí ele embaralhava lá com aquela paciência, pensando na pessoa, abria e tirava uma. E daí, se era positiva, né? Por exemplo, a torre seria não, né? Era tipo um jogo de brincadeira. Não. Não seria não. Seria que a pessoa está magoada porque é o plano emocional. Eu queria que ele escutasse o programa, mas, né, agora ele está mas em assim, outros mas igual não responderia, tá? Para saber se uma pessoa gosta ou não gosta, tem que analisar o plano emocional da pessoa, e para isso existe um método que se utiliza mais cartas. Entendi. Porque o estado emocional de uma pessoa é muito diferente, né? Eu posso te amar de uma forma, mas eu posso te amar de 1000 maneiras diferentes. Então eu posso te odiar da mesma forma, de várias formas. Sim, você já tinha falado isso, se não foi no programa passado que nós entrevistamos você, foi em off. Muito bem pontuado. Cada vez que você fala vai fazendo mais sentido, que precisa escolher uma das 7 regiões, que são as leituras, e um método. Perfeito. Tá. Perfeito. O que é um método? Só para esclarecer para as pessoas, né? O método é a forma da tiragem que eu vou fazer. Por exemplo, vocês já devem ter visto foto de cartas. Ou ela está montada num quadrado, ou ela está disposta em forma circular, ou ela está em formato de cruz, ela está em formato de triângulo, ela está em formato de linha. Isso se chamam métodos. E para cada método responde um tipo de pergunta diferente. Se eu quero saber previsão de futuro, eu tenho métodos de previsão de futuro. Se eu quero analisar a situação, eu tenho métodos de análise de situação. Eu preciso ter consciência disso para poder responder e orientar a pessoa de forma correta, porque senão eu erro na leitura. Me diz uma coisa, são 7 planos. É uma pergunta idiota talvez agora. Quantos métodos de tirada tem? Depende da escola? Bom, jamais seria uma pergunta inútil, bem pelo contrário. Isso é muito importante o que tu perguntou. Legal. Os métodos de leitura, eles são praticamente infinitos, porque cada pessoa pode criar o seu método de leitura. Nossa. Só que para isso nós temos a geometria divina, que nos traz algumas regras. E se seguir a geometria divina, teremos uma assertividade muito maior. Na dúvida, utiliza as que já existem, salvo as que vêm de literatura americana. Tá? Por quê? Porque lá, os americanos, quando eles vão publicar um livro, as leis de direitos autorais deles é muito rígida. Então, para eu publicar um método, né, uma forma de tiragem, vamos dizer assim, carta 1, carta 2, carta 3, carta 4... eu preciso fazer diferente do que já foi publicado. Então eu invento um método novo para poder vender o livro. Entendi. E aí esse método novo está completamente fora da estrutura energética, da geometria divina, e possivelmente as pessoas vão errar. Então, confiem sempre no método europeu, de literaturas que vêm da Espanha, que vêm da Itália, que vêm da Europa ali em si. Essas aí, elas acompanham, em sua grande maioria, a geometria divina. Então vai por ali que vai dar certo. Lembrando que o tarô também é para o autoconhecimento, né? Estudando o tarô, você também está estudando a si e até a história, né? Do mundo. Trinity, é impossível ouvir o teu comentário e não colocar mais uma informação em cima. Muito se fala... que assim, muito se fala em tarô para autoconhecimento, né? Isso agora virou moda, né? A gente tarô para o autoconhecimento. Só que assim, quem tem o autoconhecimento é o tarólogo, porque ele vai estudar a estrutura, ele vai compreender os caminhos da vida. Ótimo. O consulente não tem autoconhecimento ali, ele vai ter uma orientação, no máximo. Essa é a mensagem final. Você separou muito Completou. bem hoje o olho do oráculo, a ferramenta do utilizador da ferramenta. Acho que é isso. Obrigado mesmo por aceitar nosso convite, Manuel. Sempre enobrecendo e acrescentando. Você é demais, cara. Valeu mesmo. Gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente agradece, né? Estamos
aqui alegres de você vir novamente no momento da Trinity. Terá mais vezes, com certeza, né? Que nem diz o Pirata, é o oráculo. Daí todo dia ele tá lá no teu Instagram, daí ele fala, vou tirar o número. E tira o número. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é o perfil do Instagram do Emanuel, né? Fala aí pro pessoal poder te seguir. Então, pessoal, é o seguinte, a carta do dia... Carta do dia. A carta do dia, assim, todos os dias eu posto a carta do dia pro dia seguinte. E é de graça, gratuito, é para todo mundo, então vão lá, curtam. O Instagram é tarô.terapêutico.online. Mas, pô, Velasco, aí tu diz que o tarô não é de autoconhecimento, não é de terapêutico, e o nome do negócio é terapêutico. É porque, assim, contraditório, né? Por quê? Porque o que é um processo terapêutico? Se você pintar um quadro, é um processo terapêutico. Ou seja, tudo aquilo que você faz de uma forma continuada, mas que pode te trazer algum tipo de clareza, é um processo terapêutico. Então, todos os dias eu posto as cartas, todos os dias. Então, se você acompanha diariamente, sim, você participa indiretamente de um processo terapêutico. Tá? Então, no Instagram é tarô.terapêutico.online. Gratuito para todo mundo, todo dia. Obrigado pela participação. Siga o Emanuel, siga também, né? Momento da Trinity. E gratidão novamente. Vamos nos falando em off, né? E quero deixar minha gratidão pro Pirata também, né? Que está aqui nos apetrechos aqui e tudo mais. Controle das mesas, por isso que eu falo menos. Beijão, Emanuel. Beijão pra noiva também. Muito obrigado. Ela mandou um abraço. Eu que agradeço queridos. O carinho, o convite, a abertura de estar compartilhando um pouco do que eu estudo, um pouco do meu dia a dia, tirando as dúvidas das pessoas. Então, eu que realmente agradeço o carinho de coração, o convite. Estarei aqui sempre que vocês abrirem essa oportunidade para mim, e eu venho com toda a humildade possível. Muito obrigado. Gratidão. Desejo saúde e sucesso ao casal. Fortes. Juntos somos mais fortes. Obrigado. 103.1 Rock Metal FM. E apresentou o programa da Trinity. Obrigado. Agora você pode partir para a noite.